Fala, carequetes e carequitos, seu problema acabou, porque o Carex chegou! E hoje, com nada mais, nada menos do que as 5 histórias sobre viagem no tempo da Marvel que o careca mais gosta. Aquelas que eu leio e releio de tempos em tempos e que pra mim elas sozinhas valem mais do que tudo que a Marvel tem feito nos últimos anos. E já aviso que o careca vai fugir do lugar comum e dos clichês que você vê em outros vídeos como esse. Afinal, essa lista é baseada no gosto pessoal do Calvins e não da do público, ok? Então despacha aí um like e se inscreve, porque diferente da ficção, esse momento nunca vai voltar e... Mentira, vai sim, é só você voltar a barra do vídeo e... mas se inscreve assim mesmo, falou? Seguinte, todo vídeo que você procura sobre esse assunto por aí vai te dar as mesmas indicações. X-Men Dias de um Futuro Esquecido, Vingadores Eternamente, talvez alguma história do Kang. Não que essas não sejam boas histórias. Bem, Vingadores Eternamente é meio chatinho, só salva por causa dos desenhos do falecido Carlos Pacheco mesmo. Mas como tu sabe que o careca é um cara com gosto diferenciado, hoje você vai ver 5 histórias que praticamente ninguém fala sobre. Primeiro, porque não são tão famosas, e segundo, porque elas não foram usadas de base para nenhum filme ou série ainda. Mas igual como acontece com alguns restaurantes, nem sempre o mais badalado é o melhor. Às vezes um lugar desconhecido e vazio é melhor do que aquele lugar famoso com uma fila imensa e um atendimento péssimo. E sim, eu ainda tô falando de quadrinho. Bom, esquece isso e vamos pra lista. E só pra avisar, ela tá em ordem de amor e de carinho do careca. Da que eu menos gosto pra que eu mais gosto. Beleza? 5. Homem de Ferro contra Doutor Destino em Camelot. Em 1981, saiu uma história na revista do Homem de Ferro onde ele e o Doutor Destino entram em choque devido ao monarca da Lativéria ter roubado alguns componentes eletrônicos das indústrias Stark. O Doutor Destino estava querendo aperfeiçoar sua máquina do tempo e na verdade ele comprou os componentes mesmo, de boa, com nota fiscal e tudo. Mas o Ferroso deu um chilique porque o cara é um ditador, /terrorista, /assassino, /subchefe de jogo, etc. Eu nunca achei que o nome do Victor Von Doom deveria ser traduzido, afinal Doom é o nome próprio dele. Além de terem personagens cujos nomes nunca foram traduzidos sem que haja problema nenhum. Vide Dr. Octopus, Cable, Gambit, Wolverine, Venom. Além de tirar toda a carga de arrogância e prepotência dele falar de si mesmo como o maior gênio que esse mundo já viu, isso ainda tira o encanto do trocadilho. Porque assim como acontece com o Dr. Strange, o sobrenome dele pode ser interpretado tanto quanto o sobrenome mesmo, quanto literalmente. Nesse caso, Doom quer dizer condenação, perdição ou algo assim. Aliás, esse é o nome de um dos jogos favoritos do careca de todos os tempos. Um dia vai rolar vídeo dele aqui também, ok? Enfim, a tradução desses nomes gera a necessidade de adaptarem certas coisas. Mr. Doctor. It's strange. Maybe. Who am I to judge? Mestre doutor. É strange, tá? Quem sabe? É mesmo estranho. Por isso eu geralmente só chamo o Doutor Destino de Doutor Doom mesmo. Mas enfim, aí o Iron Man vai até a Latveria atrás do Dr. Doom para recuperar os components electronicals and... Molecular Shield. Repulsor Blast! No meio da trocação franca, um funcionário insatisfeito do doutor dá uma trollada nos dois e ativa a máquina do tempo, mandando eles para algum lugar no tempo e no espaço. Logo depois ele quebra a zorra toda para eles não poderem mais voltar. E para onde eles acabam indo? Camelot. Camelot? Sim, Camelot. A terra do rei Arthur. Lá o Doutor Destino se alia a Morgana Le Fay e o seu exército de zumbis. Morgana é uma feiticeira que sempre tenta matar o Arthur nas suas histórias,
E enquanto ela recebe auxílio do Dr. Wolfenstein, Dr. Doom, o Stark se alia com o Rei dos Saxões. Depois de perceber que os Cavaleiros da Távola Redonda não tinham chance contra os zumbis da Allefei, o Homem de Ferro vai até a torre dela e bota ela para correr. Aí, sem ter como voltar, já que o camarada lá em 1981 quebrou a máquina do tempo, o Stark e o Dr. Doom declaram trégua e trabalham juntos para fazer uma gambiarra com as peças das suas armaduras que os permitam voltar no tempo. Ok, mesmo quando eu era criança eu achei essa parte forçação de barra, mas essa história tem várias passagens memoráveis que aprofundam a personalidade dos dois. Por exemplo, Destino só se refere ao Homem de Ferro como lacaio, porque nessa época todo mundo achava que o Ferroso era só um guarda-costas do Stark. E sendo ele também um rei, ele exige ser tratado pelo Arthur em pé de igualdade. Além disso, o rei Arthur manda uma companhia para cada um deles enquanto eles estão hospedados no castelo. E enquanto Stark bate cartão na dele, Silêncio, tá rolando sexo. o doutor hipnotiza a sua só para descobrir a localização do castelo da Morgana e larga ela lá, ficando meio lelé da cuca para sempre. Essa é uma história curta, saiu em apenas 2 edições, 149 e 150, e aqui você encontra ela em Grandes Heróis Marvel pela Abril e na coleção de clássicos dos Vingadores da Panini. Além dela ser desenhada pelo John Romita Jr. antes dele desenvolver o seu, digamos, polêmico estilo, ela é imprescindível para entender outra história dessa lista. Mas primeiro vamos ficar com Conan Cafetão. 4. Conan nos dias atuais. What If, ou O que aconteceria se, como essa série ficou conhecida aqui no Brasil, era uma revista que explorava realidades alternativas onde fatos cânones do universo Marvel teriam acontecido de outras maneiras. Na verdade, era só uma desculpa para os roteiristas viajarem e inventarem à vontade com os personagens. E se algum dia você imaginou o que aconteceria se o Conan viesse parar no nosso mundo atual, não imagina mais. A história começa quando um feiticeiro, ao invés de perder tempo lutando contra os Cimmérios, simplesmente manda ele para outro tempo-espaço. Aí o Conan acorda na cidade de Nova York e obviamente fica sem entender bolhufas. E diferente da maioria das histórias antigas, onde todo mundo fala inglês sem problema, aqui a linguagem se tornou uma barreira. Mas ao perceber que as pessoas conseguiam coisas usando uns papeizinhos verdes, Conan passa a aprender não só a língua atual, mas como arrumar esse tão valioso bem. Quer dizer, os papeizinhos verdes ele nem liga muito, ele gosta mais das moedinhas mesmo. Para quem não conhece o Conan, ele tá longe de ser um herói. No seu tempo, Conan já foi ladrão, pirata, assassino de aluguel, capanga e mais uma cacetada de coisas de moral duvidosa. Obviamente, estando em Nova York, isso não seria diferente, e logo ele se torna o líder de uma gangue chamada Os Bárbaros. Aliás, o modo que ele derrota o dono da gangue é genial. Mas como o careca é ruim de fazer vozes, eu vou chamar o meu amigo de longa data e dublador amador, Thiago Camargo, para interpretar essa parte. Eu quero falar com você, Jojo. Manda! Eu quero começar a minha própria gangue. Ah, você quer, homenzinho? Não sou segundo de nenhum branco. Eu sou o poder negro. Sou a força da África. Você não pode me vencer. Não sei o que é África, mas posso fazer muitas coisas. Existe uma diferença entre ganhar força levantando ferros e usar essa força para lutar contra a morte. Entendeu? Conan, você pode ser branco, mas tem espírito de um guerreiro negro. Nós vamos ser irmãos. Se fosse hoje em dia, tu já sabe a bosta que ia dar com essa história, né? Mas então, depois de conseguir o apoio de Ajuju e sua gangue, Conan vira um cafetão com direito até uma namoradinha com o nome de sobremesa. Danete, Danone, pronto para comer. Silêncio, tá rolando sexo. Ai meu Deus, sexo. É claro que os seus crimes o colocam em rota de colisão com algum herói da Marvel, e para sua má sorte é logo quem? Capitão América. Shield Slash! Ou boa sorte, né? Porque diferente dos filmes, nos quadrinhos o Capitão é um cara com força de ser humano comum. Aí o Conan cai dentro,
e quase decepa o braço do capitão. A história termina com o capitão impedindo que um policial mate o Conan, e aí, como de costume nesses crossovers, os heróis passam a se respeitar. Sem ter como voltar no tempo, o Conan fica no nosso mundo mesmo. Essa história foi publicada em 1984 na revista What If, número 43, mas na verdade ela é uma continuação de What If 13, que mostra a luta do Conan contra esse feiticeiro, e ele chegando no nosso tempo e conhecendo a Chandelle, a Danette. Mas você pode ler só a segunda, porque o Vigia faz um belo resumo de tudo o que aconteceu sem problemas. Para quem quiser procurar, aqui a primeira parte foi publicada em Heróis da TV 43 e a continuação em Capitão América 130. Até onde eu saiba, essa história não foi republicada pela Panini. Não! 3. Homem de Ferro contra Doutor Destino em Camelot. De novo. Um tempo depois da aventura do Ferroso e do Doutor Destino em Camelot, os dois cientistas blindados encontram estranhos objetos mágicos. Interrompendo a execução de toda uma orquestra só porque ele não gostou de como eles tocaram, o Dr. Call of Duty Doom vai até a Stark para saber se a sua pecinha mágica encaixa com a do Stark. Chegando lá, as duas peças se encaixam. Ai meu Deus, sexo. Eita, mano, bolinha esquerda, bolinha X analógico gerador. E os dois acabam sendo jogados para adivinha onde? Camelot. Camelot, de novo. Só que dessa vez em 2093. E aí um Merlin super moderninho aparece dizendo que devido ao seu envolvimento na história anterior, ele vai precisar da ajuda deles para salvar a Inglaterra de novo. O Rei Arthur demorou para renascer nessa época e ele ainda é um simples menino. Aí já é palhaçada. Portanto, os dois cavaleiros modernos devem proteger o rei mais uma vez. Ué, mas o Doutor Destino lutou contra o Rei Arthur na outra história, careca. O Destino também não entendeu nada. Por isso ele rouba um cinto antigravidade de um punk e sai fora. E aí o cara fica tipo, mano, ele podia ter me matado. Porque se em 2023 simples piadas causam trauma nos militantes do Twitter, imagina um atentado à morte em 2093. Bom, o Ferroso decide ficar e ele acaba sabendo que um descendente dele chamado Andros Stark estava praticando uns terrorismos por aí. Aí primeiro ele toma uma sova fenomenal. Mas depois ele usa cheat do Game Shark e com a ajuda da espada Excalibur ele detona o seu descendente. E o Dr. Battlefield? Bom, ele descobre que quem estava controlando o Andros era nada mais nada menos do que ele mesmo, ainda vivo em 2093. Na capa do Batman, meio Darth Vader, mais máquina do que homem. E aí, vendo a si mesmo naquela situação vergonhosa, Destino mata sua versão futura, que sabendo que já tinha feito a mesma coisa décadas antes, nem reage. No final, Merlin os manda de volta com a memória totalmente apagada do que aconteceu. Tanto essa quanto a história anterior foram escritas pelo David Michelin e o Bob Layton. E eu adoro como eles exploram as nuances da personalidade do Dr. Doom. Inclusive, é dessa história a passagem que eu acho que define melhor a personalidade dele. Essa história saiu lá fora em Iron Man 249 e 250 e aqui em Grandes Heróis Marvel 41. Até onde eu saiba, ela também não foi republicada pela Panini. Então já sabe, né, Panini? Se você lançar, pelo menos o meu dedinho é garantido. E já que a gente está falando tanto de Camelot, Merlin e Rei Arthur, 2. Vingadores contra Morgana Le Fay. Eu juro que eu nem planejei ter tantas histórias do Rei Arthur entre as 5 melhores nesse vídeo, não. Eu nunca nem li As Brumas de Avalon e também não sou tão fã assim das histórias do Rei Arthur. Então realmente é só coincidência termos essa aventura aqui também. Depois do massacre, alguns dos principais Vingadores vão parar em uma versão alternativa da Terra, onde se passam as histórias de heróis renascem. Quando eles voltam,
todos os membros dos Vingadores de repente começam a ser atacados por criaturas mitológicas. Aí, para saber o que está acontecendo, o Capitão convoca todos que já foram membros dos Vingadores para uma reunião. E quando eu falo todos, é todos mesmo, até o estagiário do TI, até o faxineiro da mansão, até o Miranha, que logo arranja um jeito de sair fora, porque afinal é uma história dos Vingadores, né? Quando Thor conta que os ataques foram organizados pela feiticeira Morgana Le Fay, eles decidem ir para Cornualha, o local onde as lendas do Rei Arthur acontecem. Chegando lá, a Morgana, que estava de posse das Pedras Nornes e da Espada do Crepúsculo, uma espada realmente grande, ela refaz a realidade e nesse novo mundo medieval, onde ela é a rainha de tudo, os Vingadores não são nada mais do que seus guarda-costas. Essa aventura marca o início da dupla Kurt Busiek e Jorge Pérez à frente da revista dos Vingadores. E essa história é uma das minhas preferidas porque a dupla tomou cuidado de transformar o uniforme de cada um dos 40 e poucos Vingadores que participam da história em armaduras ou versões medievais. Assim como criaram codinomes diferentes para cada um deles, tipo Cavaleiro de Ferro, Donar ou Criatura. Essa história marca também o retorno do Magnum, morto desde a saga Tempestade Galáctica nos anos 90, e também introduz a roupa cigana da Feiticeira Escarlate, que ela resolve usar mesmo depois que as coisas voltam ao normal. E só o finado Jorge Pérez para conseguir desenhar tanta gente junta de forma tão espetacular. Essa história é de 1997 saiu em Avengers 1, terceiro volume, né? E aqui em Grandes Heróis Marvel 1, segundo volume. E encadernados da Salvat. E agora, a história favorita do Careca sobre viagens no tempo. 1. O Homem do Ano. A história preferida sobre viagem no tempo do Careca é, pasmem, outra história com o Homem de Ferro. Mas não é o Homem de Ferro que você conhece. Lembra do descendente do Stark em 2093, o Andros? Em O Homem do Ano, nós somos apresentados a Arno Stark, descendente do Tony no ano 2015 e que está à frente das indústrias Stark e também é o Homem de Ferro. Como essa história de 1986, era aceitável que quase 30 anos depois, o Tony já tivesse morrido ou desaparecido e o filho de alguém da família, que essa história não deixa claro quem seria, estivesse à frente da empresa. Essa história é realmente genial e se você curte um paradoxo de bootstrap, tu vai adorar. Se liga só. Em 2015, Arno Stark tem um contrato com o exército americano para construir a mais poderosa bomba atômica que já existiu. Ele não se vê muito à vontade com isso, mas como ele está aperfeiçoando uma máquina do tempo experimental, e a revista Time também está às vésperas de escolher o Homem do Ano, ele topa continuar servindo de capacho para os milico para o din-din continuar entrando. Aí um terrorista antimilitar chamado Robert Saunders invade o complexo e arma a bomba. Saunders tem ódio do Homem de Ferro e metade do seu rosto é coberto por uma prótese robótica. Devido à invasão, o sistema de segurança automático da Stark tranca todo o complexo, incluindo a mulher e o filho do Arno. Quando o Arno Stark tenta capturar o Saunders, o terrorista acaba morrendo. E para piorar, a bomba está armada para explodir em 1 hora e só pode ser desarmada com a leitura da retina do cara que acabou de morrer. A única que ele tinha, né? A esquerda. Ou direita. Sei lá. O Arno então vê que o último registro de Saunders é uma matéria do Clarim Diário de quase 30 anos atrás, onde mostra que ele foi desfigurado quando criança. Isso aconteceu ao se envolver numa luta entre super-heróis. Talvez por isso ele odeie tanto o Homem de Ferro. Será? Vamos descobrir. Usando a máquina do tempo experimental dele, o Arno volta até 1986 e captura Saunders quando criança. Mas um certo herói que conhecia o garoto resolve se meter na história. Adivinha quem? O Homem-Aranha. Sem entender que o Homem de Ferro queria com o garoto, aliás, o Aranha estava inclusive achando que esse era o Tony. Ele começa a fugir com o Saunders nas costas. Sem tempo a perder, porque
convenientemente para a história, o tempo continua a correr em 2015. O Arno ataca o Aranha, e na batalha acaba ferindo Saunders, causando os ferimentos que deformaram o seu rosto. O Aranha fica possesso e dá uma surra no Homem de Ferro de 2015. Oh, então você vai me encarar. Em vez de fugir, você vai se aproximar de mim. Spider Sting! O engraçado é que ele nem se dá conta da sua força e mesmo depenando a armadura do cara, ainda fica dizendo que é mais fraco e que não vai conseguir fazer nenhum arranhão nele. E quando a surra acaba, o tempo do Arno também acaba e ele é trazido de volta para 2015. O que aconteceu? A bomba explodiu e a história termina com Arno desesperado no meio de uma cratera de centenas e centenas de metros. Eu perdi as contas de quantas vezes eu reli essa história quando criança. A vibe dela é totalmente Exterminador do Futuro, e esse sempre foi um dos filmes favoritos do Careca. Ela na verdade é um prequel para uma história muito famosa do Homem-Máquina, onde ele enfrenta o Arno em 2020. Lá o Arno é um mercenário sanguinário, e essa história de 2015 mostra o porquê que ele ficou assim. O único defeito dessa história é que, não me pergunte por quê, o desenhista cismou de botar o Aranha super rebolativo, parecendo uma drag queen. Me estruparam, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. Ela foi publicada em Amazing Spider-Man Anual 20, lá fora, e aqui em Grandes Heróis Marvel 32. E recentemente no encadernado da Panini com outras histórias do Arno, incluindo essa primeira do Homem-Máquina. E é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado até aqui compartilhando essas histórias direto do fundo do baú das minhas revistas antigas. Inclusive eu peço desculpas pela qualidade de algumas fotos, o Carex está sem scanner e tirou tudo com o celular mesmo. Então, mais uma vez, obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo nas crianças e tchau! Another victory.